Boa tarde, família linda. Que a maravilhosa graça, a maravilhosa paz de Jesus continue preenchendo cada coração. É muito lindo ver tanta gente aqui num sábado à tarde com fome da palavra de Deus. Isso é lindo. Que o Senhor nos faça crescer em graça e conhecimento. Amém. Meus amados, vale a pena reforçar que apesar de estarmos aqui apresentando alguns pontos diferentes, nós temos um objetivo em comum, que é todos sermos cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus e para o bem de muitos. Amém? E eu vou falar um pouco sobre batismo no Espírito Santo, um pouco sobre dons, com ênfase no dom de línguas, a partir da perspectiva que eu acredito, que eu entendo ser correta. Com todo respeito a outras perspectivas, com as quais também aprendo e quero aprender ainda mais hoje. Mas, como Silas já colocou muito bem, o Espírito Santo não começou a trabalhar ontem, nem hoje, na história humana. Na verdade, antes do homem existir, o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Ele é a força criativa do Senhor, e nós encontramos o Espírito Santo em Gênesis 1:2, né? Ele é uma pessoa, mas que opera a força criativa do Senhor na terra, e Deus age pelo seu Espírito em todo o tempo nas Escrituras. Entretanto, meus amados, no Antigo Testamento, parece que a relação dos homens e mulheres de Deus com o Espírito Santo não era a mesma do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vai ver homens e mulheres de Deus que recebem visitações do Espírito Santo. Você vai ver, por exemplo, um fenômeno que você não vai encontrar no Novo Testamento, lá em 1 Samuel 16, que é o Espírito Santo deixando uma pessoa, saindo de Saul. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Você vai encontrar Davi, no Salmo 51, orando para não perder o Espírito Santo. Você vai ver Sansão recebendo o que parece visitações do Espírito Santo. O Espírito Santo tomava ele em certos momentos, mas a gente não parece ver o Espírito Santo habitando nos crentes da forma que nós enxergamos no Novo Testamento. Um grande marco que aponta para essa nova fase foi a profecia que Silas também já citou aqui, que é a profecia de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, onde o profeta, ainda no Antigo Testamento, aponta para um tempo futuro, para um tempo dos últimos dias, onde o Senhor derramaria o Espírito Santo dele, não só mais sobre pessoas específicas ou classes de pessoas específicas, mas a expressão que o profeta usa, que Deus usa na boca do profeta, é: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, jovens, velhos. E o Senhor fala também até os servos, ou seja, todo mundo vai poder ser cheio do Espírito Santo. Então é uma promessa de que o povo de Deus todo vai receber. Joel 2 aponta para uma promessa para todo o povo de Deus. E nós vemos Jesus falar sobre esse novo tempo. Em João capítulo 14, ele está com seus discípulos e ele está consolando os discípulos porque ele vai ter que partir. E ele fala para os discípulos não ficarem tristes, porque eles não ficariam órfãos. O Senhor enviaria alguém para estar com eles. Agora,
eu pergunto a vocês: que enviar de alguém é esse, se o Espírito Santo já estava na terra antes do homem existir? Você percebe então que o Senhor está falando de um novo tempo da relação do Espírito com o homem, amém? Porque se o Espírito já atua na terra desde a criação, se o Espírito atua na terra nos homens da antiga aliança, e o Senhor fala, eu enviarei o Espírito, então ele fala de uma nova forma de vir o Espírito. Ele fala não mais do Espírito que vem e visita, mas ele fala do Espírito que vem e fica. É o que ele fala em João 14,6, ele fala o Espírito que já habita entre vocês. Vocês já conhecem ele. Não é que ele vai vir porque ele não está aqui. Ele está aqui, ele já age. Vocês já conhecem, vocês já estão sob a influência. Isso é importantíssimo. Vocês já estão sob a influência do Espírito Santo. Vocês já conhecem o Espírito Santo. É o que ele diz. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. Entretanto, há uma mudança agora, o Senhor fala. Ele habitará em vós. Então esse novo tempo marca a transição desse Espírito que visita para esse Espírito que vem habitar, que vem ficar. Inclusive, isso corrige algumas percepções que a gente tem às vezes, quando a gente fala assim, Senhor, me visite, Senhor, me visite. Eu até entendo a força da expressão, né? Mas ela não é tão correta, porque Deus não visita mais os seus filhos, Deus mora nos seus filhos. Deus habita os seus filhos. Amém, gente? Então, meus amados, dito isto, vamos ver juntos agora a primeira vez que vai aparecer na Bíblia a expressão batismo com o Espírito Santo. E ela vai aparecer na boca do profeta que batiza, na boca de João Batista. Antes de lermos o texto juntos, que é Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7, já quiser ir abrindo, só fazer um pequeno contexto. O batismo, o que João fazia, não era estranho aos judeus. Nenhum judeu foi até João e falou, oxente, um judeu baiano, que é isso aí, João? Mergulhando as pessoas na água? Não, ninguém nunca estranhou isso. Chegaram a questionar a ele com que autoridade ele fazia isso. Mas nunca ninguém questionou o ato, porque aquele ato era super conhecido pelos judeus. Os judeus já faziam um ato chamado tevilá, no mikvê, que era a banheira de batismo, para purificações e para conversão. Sempre que um gentil queria se tornar judeu, então ele era iniciado na fé judaica no tevilá. O batismo já tinha esse caráter de iniciação, de integração à comunidade, de passar a pertencer a um povo. Então João está batizando e as pessoas estão animadas com o batismo de João. Ele batiza para o arrependimento, preparando a vinda do Messias, quando ele vai começar a dizer para as pessoas que tem um batismo ainda mais importante que vai acontecer. E vamos ver sobre esse batismo agora em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler juntos? No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Presta atenção. João está perguntando aos religiosos de coração duro, quem iludiu vocês com a ideia de que vocês vão fugir da ira? Então no futuro vai vir uma ira, vai vir um juízo. Vamos continuar. Deem frutos que mostrem arrependimento. Continua.
Não pensem dizer a vocês mesmos: todos temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ou seja, não é o sangue de vocês que salva. Continua. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada aonde, gente? Alguém tem alguma dúvida que esse fogo aqui significa juízo? Há alguma dúvida? Quem vos ensinou a pensar que vão fugir da ira que virá? Juízo. Tem um machado no pé da árvore. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no... Não há nenhuma dúvida, né? Então continua. Eu os batizo com água. É o próximo versículo, é a mesma fala. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de lavar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Ele acabou de falar em fogo como... É natural que o fogo agora tenha outro sentido? Não. Não é leitura natural, não. O fogo mantém o sentido de juízo. Inclusive, todas as vezes que esse autor, e essa é uma regra hermenêutica, você tem que observar como um autor usa uma palavra na sua obra. E nessa obra de Mateus, em Mateus 5, em Mateus 13, em Mateus 25, todas as vezes que ele usa fogo é juízo. Ok? Mas vai ficar ainda mais claro. Vamos lá. Ele traz a pá na mão. Ó, a mesma pessoa que vai batizar. Observe, ó, volta no 10, ó. Volta no 10. Não, no 11, me perdoe. O que vem vai batizar com Espírito e... Agora começa o 12. Ele quem? Esse que vem, amém, gente? Esse que vai batizar com o quê? Com Espírito e com... Então ele, essa pessoa que vai batizar com Espírito e com fogo, fará isso aqui, ó. Limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então fica claro que o texto aqui está dizendo que essa pessoa que vai vir batizar com Espírito, também vai batizar com fogo para juízo. Ok? Pelo menos essa é a minha leitura bem natural do texto. Então veio Jesus e a gente sabe que essa pessoa que vai batizar com o Espírito Santo é Jesus. Ok, gente? Meus amados, uma outra coisa importante que a gente tem que entender... Não, só uma pausa aqui ainda. Vamos lá. Então, se esse texto fala sobre uns que serão batizados com Espírito de um lado e outros que serão batizados com fogo de outro lado, sobre que dois grupos nós estamos falando aqui? Salvos e não salvos. Ok? Não há dúvida sobre isso. Não é que sobre um tipo de crente e um outro tipo de crente. Um tipo de crente batizado com o Espírito Santo e um tipo de crente não batizado com o Espírito Santo. Essa, pelo menos, não é a leitura natural desse texto. Os grupos aqui são salvos e não salvos. Ok? Meus amados, eu vou logo para Atos 2, para a gente ganhar tempo, porque eu tenho que falar de línguas aqui hoje. O desafio é grande por causa do tempo. Mas tem um texto que alguns irmãos se firmam nele para pensar que existe primeiro uma experiência, uma habitação do Espírito e depois um batismo com o Espírito, que é Atos 20, 22. Quando o texto fala que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e soprou sobre eles o Espírito Santo.
Ele falou assim: receba o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Será que de fato eles receberam esse batismo, essa imersão, ou essa habitação do Espírito Santo agora? Eu acredito que não, porque, veja bem, tanto em João 7, tanto em João 16, 7 também, Jesus vai dizer que para o Espírito Santo ser derramado para esse novo tempo, ele primeiro precisa ir. E em João 20, ele não foi ainda. Entende? Quando eu for, ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vai enviar o Consolador. Então esse momento desse sopro, ele é simbólico. Ele é uma preparação do coração para o que vai acontecer em Atos capítulo 2. Porque o Espírito só viria de fato habitar a igreja quando Jesus fosse. Ok? Em João 7 diz que o Espírito não tinha vindo ainda, porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado no céu. Ok, gente? Tá para entender? Ok? Então vamos lá para Atos 2, que é o cumprimento da promessa de Joel. Estão todos reunidos no mesmo lugar, de maneira tranquila. Não tem ninguém fazendo nada extraordinário, pelo contrário, eles estão até sentados, aguardando a promessa. Então acontece a descida do Espírito Santo. Um detalhe importante: só uma parte das pessoas que estavam ali são batizadas com o Espírito Santo? Não, todos. Então você não vê essa experiência nem aqui, nem em nenhum lugar em Atos. Nem Atos 8, nem Atos 10, nem Atos 19. Essa experiência é onde uma parte do grupo é batizada com o Espírito Santo e uma parte se torna crentes não batizados com o Espírito Santo. Você não encontra isso na Escritura. Não existe nunca num grupo de igreja os batizados com o Espírito Santo e os não batizados com o Espírito Santo. Todas as vezes que o Espírito Santo veio sobre um grupo, ele veio sobre todo o grupo. Ok? Isso é importante. E ali Pedro tomou a palavra e Pedro disse que estava se cumprindo ali a profecia de Joel. O que Joel disse que ia acontecer, agora aconteceu. O Espírito Santo foi dado à igreja. Aqueles discípulos tímidos são transformados. Se tornam homens corajosos, intrépidos, cheios de dons espirituais. Manifestam agora a graça de Deus. Amém, gente? Tem um texto muito importante para a gente pensar sobre batismo no Espírito Santo, que é Paulo falando aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, justamente quando ele está instruindo a igreja sobre dons e sobre unidade, que é o grande propósito dele naquele trecho. Olha o que ele fala, gente, ó. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então Paulo está dizendo que todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Quem é crente foi batizado com o Espírito Santo. É assim que você entra no corpo de Cristo. Ser batizado com o Espírito Santo, é o que Paulo está falando, é o que faz você fazer parte do corpo de Cristo, quer seja você grego, judeu, escravo ou livre. Amém, gente? Vamos agora rapidinho aos pontos em que parece que as pessoas... Então, assim, o que é que eu estou defendendo, finalmente, se não ficou claro ainda? Eu estou defendendo que a expressão batismo no Espírito Santo significa a experiência de regeneração. É quando eu sou mergulhado no Espírito, sou transformado. É o novo nascimento. Isso é, na minha visão, biblicamente, o batismo com o Espírito Santo. Amém, gente?
Pastor, e aqueles casos em Atos em que parece que pessoas regeneradas só recebem o Espírito Santo depois de serem regeneradas? Qual é a resposta? A resposta é: elas não eram regeneradas. Elas tinham com Jesus a mesma relação que os apóstolos tinham antes de receber o Espírito Santo. A mesma relação. Acreditavam, confiavam, mas ainda não tinham recebido o Espírito. Ainda não tinham sido transformados. Ainda não tinham nascido de novo. É a mesma coisa que acontecia com os crentes do Antigo Testamento, amém, gente? Porque assim, no Antigo Testamento, não é só aqueles que recebiam o Espírito Santo que foram salvos, não. Todos aqueles que confiavam em Deus de verdade, pela obra futura de Cristo, também foram salvos. Mesmo os que não recebiam essas visitas do Espírito Santo. Mesmo os que não foram regenerados, eram salvos pela graça de Deus. Da mesma forma, acontece. Em Atos capítulo 2, está ali os crentes. É Pedro, é Tiago, é João, as Marias, estão ali. São crentes, mas ainda não foram transformados, não foram empoderados, não foram regenerados. Então vem sobre eles o batismo, o mergulho no Espírito Santo. É a mesma coisa que vai acontecer em Samaria, em Atos 8. Descem Pedro e João para orar pela comunidade de crentes que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. A mesma coisa que vai acontecer na casa de Cornélio, em Atos 10. No caso da casa de Cornélio é um pouco diferente, porque na verdade eles vão crer no mesmo momento que vão receber o Espírito Santo. Em Samaria eles creram um pouco antes. E é interessante que se você lê em Atos 1:8, o Senhor fala assim, ó, vocês vão pelo mundo pregando em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a gente tem aqui em Atos 3 Pentecostes. Pentecostes, gente, é a festa da colheita judaica. Deus escolheu essa festa de propósito, para mostrar que a colheita do Calvário, a colheita da cruz, é o derramado do Espírito Santo. Então tem 3 Pentecostes. Tem o Pentecoste de Jerusalém, Judeia, Atos 2. Tem o Pentecoste de Samaria, né? Pregar em toda a Judeia, Samaria e até E tem o Pentecoste dos romanos, que representavam o mundo todo na época, que é na casa de Cornélio, Atos 10. São 3 momentos em que Deus sinaliza a sua igreja. O Espírito Santo está vindo sobre todos. Quando Pedro fala em Atos 11 sobre o que aconteceu na casa de Cornélio, ele fala que isso é um sinal para que os judeus aceitassem os gentios. Porque mesmo naquele tempo, os judeus queriam se fechar e não queriam aceitar os gentios. Pedro, para justificar, disse em Atos 11, gente, sabe o que aconteceu lá? O Espírito Santo veio sobre eles da mesma forma que veio sobre nós. Dizendo que o Senhor abraçou aquele povo também. Então esses Pentecostes, eles aconteceram como um sinal de Deus, de que o poder dele, a graça dele, o Evangelho, de fato estava chegando em Samaria e até os confins da terra, como ele prometeu. Tem um caso que é o de Atos 19. Paulo chega em Éfeso e ele pergunta aos irmãos ali: vocês não receberam o Espírito Santo quando creram? Observe que a expectativa dele é essa. A expectativa dele não é que eles recebam o Espírito Santo depois de crer. É que recebam quando? Quando crer, porque é o que se espera. E aí eles disseram não. Mas então, pastor, observe, são crentes transformados que não receberam o Espírito Santo. Será, gente? Olha a resposta que eles vão dar. Eles falam assim, ó, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Nós nunca nem ouvimos falar disso. Aí Paulo disse, ué, vocês foram batizados como? Porque o batismo é em nome do Pai, do Filho e do... Ele fala, não, fomos só batizados no batismo de João. Então não era gente nascida de novo.
Gente que mal tinha ouvido o evangelho, ouviu assim uma mensagem diluída. Nem sabiam que existia um Espírito Santo. Entende? Então Paulo primeiro, no versículo 5, batiza eles nas águas. Batiza nas águas, ora por eles e eles vão receber o Espírito Santo. Amém, gente? E para encerrar essa parte do batismo com o Espírito Santo, que eu tenho que ir para a língua, senão não dá tempo. Para encerrar essa parte do batismo com o Espírito Santo, apesar de a princípio, né? Talvez pareça até chocante para alguns. Meu Deus, não pode ser. Então quer dizer que eu não tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu sempre digo quando eu falo sobre esse tema, que a discordância às vezes é mais nominal do que prática. Porque por mais que você pense como eu penso, e lógico que eu não penso sozinho nesse sentido, tem toda uma corrente teológica que pensa junto comigo, todo mundo que pensa como eu, pelo menos os que eu admiro, os que eu tenho como referência, não tem dúvidas de que todos os crentes têm que buscar ser cheios do Espírito Santo. E o enchimento com o Espírito Santo não é uma coisa que acontece uma vez só, é uma coisa contínua. Olhe que em Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4, as mesmas pessoas estão orando e de novo são cheias do Espírito Santo. Em Atos 6, os diáconos que recebem a oração, que estão no mesmo grupo inicial, de novo são cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5, Paulo diz que todos nós devemos buscar não nos embriagar com vinho, não nos entorpecer a mente, mas o que deve nos encher é o Espírito Santo. E Paulo vai dizer que esse enchimento do Espírito, ele é sobretudo manifesto numa vida, Paulo fala em Efésios 5, de gratidão, louvando, dando graças a Deus por tudo, submetendo-se uns aos outros, mostrando que a maior comprovação da presença do Espírito Santo é uma transformação, né? É o fruto do Espírito que está ali em Gálatas capítulo 5. Lembremos que Jesus disse que naquele grande dia, muitos dirão diante dele que fizeram milagres. Ele vai dizer o quê? Aparte-se de mim, porque eu não vos... Porque é possível acessar poder sobrenatural sem ser transformado pelo Espírito Santo. Então, o grande sinal da presença do Espírito Santo é uma vida transformada. É isso que mostra que alguém foi batizado, foi imerso, está mergulhado no Espírito Santo. Então, gente, o que é que eu penso? Temos que buscar ser cheios do Espírito. Se a ideia não é buscar ser batizado, pelo menos porque eu defendo, a ideia é buscar o quê? Ser cheio do Espírito. E é uma frase que Silas falou, que eu concordo demais, que não é sobre ter mais do Espírito, porque o Espírito nos foi dado. É sobre o Espírito ter mais de nós. Como é que é? Porque assim, não tem uma parte do Espírito Santo em mim. Ele está em mim. Então como é que aquele que está em mim, que é inteiro, é uma pessoa inteira, aquele que está em mim me enche? Quando ele ganha mais vazão em mim. Quando ele toma mais o controle da minha vida. Quando ele aumenta a influência dele sobre mim. Amém, gente? Vamos então agora para dons. Qual é a minha visão sobre dons espirituais? Sinto frustrar alguns, já fui falsamente acusado ali na estante. Mas eu não sou cessacionista. Não tenho como ser, porque, em primeiro lugar, o argumento teológico cessacionista, para mim, me parece muito frágil. O argumento teológico cessacionista é, sobretudo, fundamentado em 1 Coríntios 13, quando Paulo vai dizer que a profecia vai passar, as línguas vão passar, mas ele também diz que a ciência vai passar. A ciência passou? Não, só se multiplicou. Então,
não acredito que esse argumento não vejo nenhum argumento sólido para dizer que os dons espirituais não podem mais se manifestar, pelo contrário, e também por experiência, creio plenamente na manifestação de dons do Espírito. Agora, uma questão que é importante. Se você olhar para a história bíblica, você vai ver o Espírito de Deus agindo sempre da mesma forma? Pelo contrário, em cada época ele age de uma forma única. Ele praticamente não repete a sua forma de agir nos tempos. A forma como ele agiu nos patriarcas, por exemplo, que estavam sob uma influência do Espírito, foi uma, que não se repetiu. A forma que ele agiu em Moisés foi única, nunca se repetiu. A forma que ele agiu em Sansão foi única, nunca se repetiu. A forma que ele agiu em Elias e Eliseu era parecida, mas também foi um tempo único. E assim você vai ver sempre. Por exemplo, João Batista é dito por Jesus como sendo o maior dos profetas. Entretanto, ele não fez um milagre. Será que ele era menos cheio do Espírito Santo? Será que faltava a João Batista orar e falar: Deus, faz na minha vida o que fizeste com Moisés? Será que ele não experimentava o poder porque ele era pouco avivado, ele não buscava, ele não orava o suficiente? Será que era por isso que João Batista não manifestou os dons que Moisés manifestou? Por falta de fervor? De entrega? De busca? Não. Ele era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. João Batista manifestou o ministério que manifestou, porque aprove a Deus naquele tempo usá-lo como um pregador do deserto. Então, meus irmãos, quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo naquele tempo uma atuação do Espírito única, irrepetível. O que Jesus fez, nenhum apóstolo fez, nenhum discípulo fez em tempo algum. Não há nada nem parecido com o que Jesus fez. Pastor, então como é que a gente interpreta aquele texto que diz que aqueles que crerem farão as obras que eu faço e as farão ainda maiores? Gente, farão obras maiores em alcance, não em dimensão. Porque se nós fizéssemos obras maiores do que Deus encarnado em dimensão, alguma coisa errada estaria. Você entende? Então, não se repetiu. Ninguém andou sobre as águas, ninguém ressuscitou um morto de 4 dias, ninguém multiplicou pães como ele, não daquela forma, não se repetiu. Então observe que se do tempo de Jesus para os apóstolos, o Espírito não é obrigado a repetir a mesma forma, e isso tem anos de distância de Jesus para os apóstolos. Por que que para o tempo dos apóstolos, para os nossos tempos, o Espírito é obrigado a agir da mesma forma? Então eu acho um pouco imaturo essa perspectiva de dizer o Espírito tem que agir em nossos dias igualzinho agia no tempo da igreja primitiva. Gente, 2000 anos de diferença. Muita coisa mudou. A humanidade mudou. A sociedade mudou. As estruturas mudavam. Em menos tempos e com mudanças menores, Deus mudou a forma de agir. Com isso eu não quero dizer que Deus não possa fazer. Deus pode fazer inclusive os sinais de Moisés, se Ele quiser hoje. Ele pode inclusive abrir o mar. Mas geralmente Ele bota um dinheiro para você comprar uma passagem de avião. É o que Ele está fazendo geralmente. Mas Ele pode abrir mar. Ele pode fazer maná cair do céu de novo? Pode. Agora observe que maná só caiu do céu naquele período do deserto e nunca mais. Por quê? Porque era extremamente necessário. Deus não desperdiça seus milagres. Ele faz no tempo e no contexto certo para glorificar o seu nome, para edificar a sua obra. Amém, gente? Então Ele pode fazer o que fez em Moisés, o que fez com os apóstolos. Ele é soberano, mas Ele não é obrigado a fazer. E esse argumento, o Senhor faça hoje, porque o Senhor fez outrora, eu acho um pouco imaturo. Creio que a gente tem que
buscar que o Senhor nos use segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o que Silas colocou muito bem, o que for útil, amém? O que for edificante, porque esse é o propósito do dom espiritual. Sobre as listas serem exaustivas de Paulo ou serem exemplificativas, eu acredito que as listas são exemplificativas. Por quê? Porque Paulo dá várias listas nas suas cartas, quase sempre com caráter exemplificativo. Paulo, quando fala em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, sobre dons do Espírito, tem horas que ele repete. Ele fala dons de curar em mais de uma lista, às vezes mistura dom de curar com o ministério de serviço. Então, ele está dando exemplos de coisas que o Espírito Santo pode fazer. Lá em Êxodo, a gente vai ver o Espírito Santo dando um dom artístico para um homem. Então, assim, o Espírito Santo tem muitas formas de trabalhar. Eu gosto da expressão que Pedro usa, quando Pedro fala de dons espirituais. Pedro fala em 1 Pedro 4:10, que Deus, ele fala assim, quem falar, fale com a graça de Deus. Quem servir, sirva como quem serve. Ele separa dons de fala e de serviço. Ele fala assim, porque todos nós temos que guardar com fidelidade as muitas formas da graça de Deus. O dom que recebemos pode vir de muitas formas. Amém? Então eu creio que o Espírito Santo pode fazer aquelas coisas que Silas colocou, aquela lista de 1 Coríntios 12, a de Efésios 4, a de Romanos 12, e o que ele quiser. Amém? Desde que alinhado com os propósitos de Deus, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, ele pode fazer muita coisa. E agora, gente, para a gente encerrar, vamos ao dom de línguas. Olha aí, chegou. Eu sei que vocês gostam desse assunto. Vamos lá. Vamos ver Jesus falando sobre o dom de línguas? Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos lá. Marcos 16, 15. Vamos ver aqui na tela. Essa foto, essa pessoa é legal. Ele lhes disse, vão por onde, gente? Por onde? Não ouvi? Por onde? Pelo mundo. Vão pelo mundo todo. O mundo todo tem poucas ou muitas línguas diferentes? O mundo todo? Muitos idiomas diferentes, né? Então vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vamos continuar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos continuar. Estes sinais, grava a palavra sinal, gente, que ela é importante daqui a pouco. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Continua. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Gente, Jesus está enviando os discípulos pelo mundo. Qual é a leitura natural desse texto? Quando você envia a sua equipe pelo mundo, a equipe deles são galileus que mal falam aramaico, arranham o hebraico, não são poliglotas, e eu vou te mostrar isso daqui a pouco, eles não são poliglotas. Então Jesus pega um pessoal que mal fala o próprio idioma materno, e manda se espalhar pelo mundo para pregar. Aí ele fala o seguinte, fiquem tranquilos, vocês falarão em novas línguas. Do que ele está falando? De chegar em Roma e falar latim. De chegar na Grécia e falar grego. De chegar na Índia e falar, sei lá qual é a língua da Índia. Entendeu? A leitura natural do texto é essa, amém, gente? É a leitura natural do texto. Ok. Uma coisa importante. A expressão línguas estranhas não aparece na Bíblia. Essa é uma expressão convencionada.
geralmente da doutrina pentecostal. Começou a usar essa expressão. É uma expressão que não aparece. Na Bíblia é sempre dom de línguas. Outras línguas. Variedades de línguas. Nunca línguas estranhas. No grego original, não tem línguas estranhas. Vamos lá então para Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Estava lá a turma de Jesus, os primeiros discípulos, cerca de 120 pessoas, e como nós falamos, veio o batismo com o Espírito Santo. Eles estavam em Jerusalém durante a festa de Pentecoste. Nessa época a cidade fica cheia de gente, porque judeus do mundo todo vinham para Jerusalém celebrar a festa. Quando veio sobre eles o Espírito Santo, eles começam a louvar a Deus em diversos idiomas. Tanto que os judeus que estão ali, que são gente do mundo todo, olham e dizem: ué, como é que esses galileus estão falando em nossa língua materna? Gente, se eles estivessem falando ali numa língua espiritual, uma língua angelical, aquelas pessoas não iam se assustar com o fato de eles serem galileus, porque não iam entender mesmo. Pouco importava o que eles eram. Então eles destacam como eles são galileus e têm habilidade, têm capacidade de falar na minha língua materna. Eles dão a lista de países lá representados, de povos representados. Então, para mim, fica muito pouca dúvida que aqui o dom de línguas que estava sobre eles era a língua idiomática. E aconteceu o que o Senhor falou. Eles se comunicam com pessoas de outras línguas. Aquilo se torna um sinal. Gente, o que é sinal? Sinal é quando o milagre comprova que Deus de fato está agindo. Ele deixa claro que é Deus. Todas as vezes que há um milagre de Jesus em João, por exemplo, é chamado de sinal. Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Então, alguém que não consegue falar um idioma, passar a falar milagrosamente é um sinal, porque a pessoa fica boquiaberta. Nossa, como é que esse galileu está falando a minha língua? E eles ficaram maravilhados. E o evangelho chegou. E muitas daquelas pessoas foram salvas para a glória de Deus. Então é um dom evangelístico. É um dom para se comunicar. Naquele tempo não tinha tradutor, não tinha Duolingo, não tinha chat GPT. Então a maneira era qual, gente? Chat GPT, não foi repetir. Língua, dom de línguas. Vocês não entendem. É outro idioma que eu estou falando aqui. Gente, eu acho que fica pouca dúvida que a língua que eles estavam falando ali eram línguas humanas. Eram línguas de outros países. E todas as vezes que o dom de línguas vai aparecer em Atos, você tem que ter na mente aquela regra que a gente usou em Mateus para o fogo, lembra? Que fogo em Mateus sem prejuízo. Aqui, o mesmo autor de Atos 2 é o autor de Atos 8, é o autor de Atos 10, é o autor de Atos 19. Se Lucas fosse falar de um outro tipo de língua, que não o do princípio de Atos 2, ele diria: e na casa de Cornélio veio uma outra linguagem. Mas ele não fala, porque já está subentendido que é o mesmo dom que está acontecendo. As pessoas estão falando em outros idiomas. Oi? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Estão falando outros idiomas. Ok? Então Paulo, gente, vai dizer em 1 Coríntios 12, 10, que o dom se chama genenglosson. Genen é variedade de língua. Esse é o nome que Paulo dá ao dom, não é línguas estranhas, é variedade de línguas. É o dom, é o nome do dom no Novo Testamento, no grego. Variedade de línguas. Capacidade de falar em várias, ser poliglota. É o nome do dom, o dom de ser poliglota. Pelo menos assim que eu entendo, vai vir outra posição e eu respeito também. Amém, gente? Mas é assim que eu entendo. E
E aí, quanto tempo eu tenho ainda? Porque eu tenho um TDAH, eu me perco. Vou acabar. 5 minutos, vou acabar. Vamos então, rapidinho aqui, para o capítulo 14 de Coríntios, né? Que eu acho que é o que gera mais confusão. Eu acho que a gente às vezes interpreta equivocadamente por fazer uma leitura equivocada desse capítulo 14. O ideal seria a gente ler o capítulo todo, mas a gente não tem tempo. Aliás, vamos ver rapidinho esse capítulo? Bora. Rapidinho, ó. Eu quero ver você pega um versículozinho, aí você fica sem entender. Você tem que ler o capítulo todo. Lê o contexto, amém, gente? Para entender um texto, lê o contexto. Vamos lá. Paulo em nenhum momento falou que o dom de línguas era uma outra coisa até então. Não falou que era uma coisa diferente. Assim, uma coisa, até voltando um pouquinho no batismo com o Espírito Santo, é tão forte que essa coisa do batismo com o Espírito Santo é a regeneração, que você não vai ver nenhum apóstolo mandar a igreja buscar o batismo com o Espírito Santo. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, ninguém manda. É como se fosse subentendido que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Amém, gente? Se fosse algo tão importante assim, tem que ser buscado, eles diriam, e não deixem de buscar o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Então, coloca isso na sua nota aí também. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque desde o capítulo 12, ele está falando da confusão que está na igreja de Coríntios. Que eles não estão sabendo usar os dons espirituais, estão se comportando como crianças, imaturas, vaidosas, contenciosas, meninos na fé. Então ele vai escrever esse texto para mostrar como é que funciona, para poder organizar a coisa. Vamos lá. Sigam o amor e busquem os dons, principalmente o de profecia. Então ele está colocando a profecia num lugar de destaque. Amém, gente? Vamos lá. Por que ele fala isso? Vai explicar agora. Ó. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito, fala mistérios. Então esse texto realmente parece, nossa, isso aqui é uma língua espiritual. Isso aqui é uma língua angelical, mas vamos continuar. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ele quer dizer o seguinte: profetizar é melhor do que falar em línguas, é o que ele está falando. Mas vamos continuar. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. E aqui pode ter duas interpretações. Ou eu estou de fato me edificando, me fortalecendo, ou eu estou me exibindo. Edifica a si mesmo no sentido de eu estou me exibindo, né? Mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então ele fala o seguinte, ó, se tiver gente falando em línguas numa igreja, tem que ter interpretação para que outros possam entender. Vamos lá. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino? Se eu falar numa língua que vocês não entendem, não vou ser útil. Continua. Até no caso de coisas inanimadas que emitem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Vamos lá. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Vamos lá. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Vamos lá. Sem dúvida, ó, há diversos o que, gente? Gente, não tem como ele quebrar o texto, o raciocínio. Não tem como ele estar falando de uma coisa e aqui enfiar outra. Ele está falando do mesmo dom. Sem dúvida, há diversos o quê? Idiomas no mundo, ou vozes do mundo, em outra tradução.
E nenhum deles é sem sentido. Ou seja, ele está falando o seguinte, ó, cada língua tem seu significado. Não adianta eu ficar falando aqui palavras em inglês sem entender, sem que vocês entendam, ou em qualquer língua. Entende? Inclusive tem gente que faz isso até hoje. Não falando do dom de línguas, não, dom de línguas carismático, não. Estou falando do... Tem gente que fala uma palavra em hebraico, como se fosse um poder especial, sendo que nem ele entende às vezes o que significa. Ele está falando todos os idiomas têm um significado. Olha aqui, gente, ó. Mais claro que isso aqui, gente, eu acho que é difícil, ó. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala. Quem é estrangeiro para você? Quem fala uma língua estrangeira. E ele será estrangeiro para mim. Continua. Assim acontece com vocês, ó. Vocês estão assim. Estão falando em língua sem ninguém entender um ao outro. Assim acontece com vocês. E por que acontece? Porque vocês estão ansiosos por terem dons espirituais. Vocês não buscam dons com maturidade, mas com uma ansiedade infantil, egocêntrica e carnal. É o que o tempo todo Paulo vai falar para essa igreja. Vocês são carnais, apesar de buscar dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Continua. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Aí alguém fala assim, mas pastor, está vendo aí? Se é um idioma natural, por que tem que orar para interpretar? Fica que fala assim, quem fala em línguas se matricule no FISC. Não tinha na época. No CCAA, no Aquibeu, não tinha na época. Eles não tinham como aprender outros idiomas assim. Assim como eles aprendiam a falar de maneira sobrenatural, sem curso de idiomas, eles também vão interpretar de maneira sobrenatural. Continua. Pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Às vezes nem ele podia entender. Continua. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Continua. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aqueles que estão entre os não instruídos dizer amém? Ó, gente, não diga amém para a língua estranha se você não sabe o que está sendo dito ali. Não diga amém para nada que você não sabe o que é. Como pode alguém que não entende dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Vamos continuar? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Continua. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Guardem isso que vai ser importante daqui a pouco, se tiver tempo. No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. No culto público, é melhor falar 5 palavras compreensíveis. Deus é amor, dá mais 2 ainda. Do que 10.000 em língua não compreensível. Continua. Irmãos, ó, exortação à maturidade. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Lembre que o Senhor Paulo fala, vocês estão sendo infantis, falando em língua sem interpretação. Parem de ser infantis, parem de ser crianças. Com respeito ao mal, ou seja, na malícia, sejam como crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei, e aqui, gente, eu acho que é um argumento muito forte, porque a gente chama na teologia de xenolalia, né? Língua estrangeira. Olha o que ele vai falar. Está escrito na lei, na verdade isso está escrito em Isaías 28, mas era comum se referir à antiga aliança como a lei, né? Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falaria a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Paulo falando, ensinando sobre o dom de línguas, eles citam a profecia de Isaías 28, onde Isaías está dizendo ao povo de Deus que um sinal do juízo de Deus para eles é que Deus falaria com eles pela boca de estrangeiros. No contexto ali eram os assírios, e mesmo assim eles não se converteriam. Então o que? Língua estrangeira. Assírios
falando com judeus. É o que Paulo cita como exemplo para o dom de línguas. Portanto, aqui, gente, ó, importante. As línguas são o que, gente? São um sinal de condenação para os descrentes. Observe, eu vou parar aqui, senão eu vou gastar muito tempo. As línguas são o que? De condenação para os descrentes. O sinal, ele pode ser de condenação ou um sinal de salvação, um sinal de que a bênção está chegando. Quando o sinal é de condenação, quando você vê o sinal e você continua com o coração duro. Paulo falou, Israel ouviu Deus falar com eles pela boca de estrangeiros e permaneceu duro, foi um sinal de condenação. As línguas também se tornam um sinal de condenação para os descrentes, quando o quê? Quando fica provado que Deus está atuando no meio da igreja. Como é que o descrente prova isso? Porque ele vê um crente que não sabe outro idioma falar em outro idioma. Não fica provado, é um sinal para ele. E por que de condenação? Porque se ele não crê, mesmo com a prova, isso é um testemunho de condenação contra ele. Observe. Sinal, gente, é algo que pode se comprovar. Como eu disse, os 7 milagres de Jesus em João são chamados de sinal. Por quê? Porque dava para comprovar que Lázaro estava morto e ressuscitou. Que a água virou vinho. Que o pão foi multiplicado. Dava para comprovar. O descrente tem que poder comprovar que a língua é um sinal. Como é que o descrente comprova isso? Se ele vê um crente falar um idioma que não sabe. Então, se ele está falando uma língua angelical, misteriosa, o descrente não comprova nada, ele não sabe nada daquilo ali. O descrente não recebe o dom de interpretação. Ele não tem o Espírito Santo para poder interpretar, se for o caso. Então, sinal, a expressão sinal aqui, só cabe para uma língua estrangeira. Não cabe para língua espiritual e inteligível. Pelo menos assim eu compreendo. Pronto, eu vou parar aqui. Pastor, então o que é que você acredita? Se você acredita que o dom de línguas na Bíblia é língua estrangeira, o que você acredita que é o dom de línguas ininteligíveis? Vou falar. Mas antes de falar isso, só um detalhe. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos... olha aí. Ele falou que se pode falar a língua dos anjos. Gente, o texto todo é hiperbólico. No texto todo ele está falando de coisas impossíveis que ninguém faz. Veja o que ele está falando, coisas que ele não faz, pelo menos ele não fez. E que ele não espera que ninguém... Ele está colocando a régua lá em cima. Ele fala o seguinte, ó. Ainda que eu conhecesse toda a ciência... Ele conhecia? Claro que não. Todos os mistérios. Que eu tivesse tanta fé a ponto de transportar montes, ele tinha? Não, ele não fez isso. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ele não fez isso. Ainda que eu falasse língua dos anjos, então uma linguagem hiperbólica. Não quer dizer que ele fala a língua dos anjos. Ok? E nem que haja uma língua dos anjos. Na tradição judaica, por exemplo, eles acreditam que a língua do céu é hebraico. Eles puxam para eles, né? Eles creem nisso. Não há registro de que alguém tenha visto anjos falando de uma língua diferente. O que é que você acredita que é a língua ininteligível? Irmãos, eu sinceramente, e já falei essa língua, e se eu der vazão eu falo também, eu acredito que essa língua... ela não é o dom que está na Escritura, que é um dom evangelístico, como nós, pelo menos, construímos aqui agora, mas acredito que ela pode sim ser uma expressão sincera de alguém cheio do Espírito Santo. Ok? Não acredito que é uma farsa, que quem faz está enganando e está mentindo. Não. Acredito sim que tem gente que finge, que imita o outro, que se exibe. Tem de um montão. Mas não acredito que todos façam isso. Pelo contrário. Minha esposa outro dia foi orar, falei uma rajada de línguas ali, me renovei.
ela é sincera. E eu entendo o que ela está vivendo, o que ela está experimentando, eu acredito nisso. Eu já vivo também se eu precisar. O que eu acredito é o seguinte: imagina você está cheio do Espírito. Você está transbordando de uma força e de uma energia divina. Às vezes seu cérebro não consegue mais acompanhar isso. E se o cérebro buga, a língua também buga. E você começa a balbuciar expressões que não são mais racionais. É um derramar da alma. Pastor, onde é que encaixa isso biblicamente? Muitos teólogos não concordam comigo. Os únicos teólogos que me acompanham até aqui. Aqui eles me largam. Mas eu sinceramente acredito que quando Paulo fala ali em Romanos 8 sobre o gemido do Espírito Santo, ele pode estar contemplando esse fenômeno, né? Por quê? Porque o que ele está falando ali? Ele está falando o seguinte: nós não sabemos orar como convém. Então parece que é algo que ele percebe na oração. Como é que ele veria o Espírito Santo gemer? Se não fosse dentro dele mesmo, onde ele veria isso? E ele fala: porque nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então me parece que existe um lugar onde a alma geme, balbucia palavras, fonemas, que não são um idioma, ok? Não acho que são passíveis de interpretação. Acho até que alguém pode, dali, brotar uma profecia, acredito. Mas não acredito que aquelas palavras têm estrutura linguística. E o tempo todo o dom de línguas é tratado na Escritura como uma língua, um idioma. E aí várias observações já foram feitas, né, por vários pesquisadores que analisaram esse fenômeno da glossolalia e percebe-se que não há uma estrutura gramatical, sintática, para configurar o idioma. Geralmente as pessoas falam fonemas da sua língua materna. Então aqui no Brasil é muito pá, tá, ra, tra, cá, porque são os nossos fonemas. Mas a língua estranha dos americanos é ro, jo, no. Então, são balbuciar de fonemas naturais. E tem valor, acredito que tem, são expressões legítimas, mas não acredito que é o dom da Escritura. Pastor, e se eu acreditar, eu posso falar? Meu irmão... Jogue duro. Fale. Agora sim, tem que respeitar o que Paulo falou em 1 Coríntios 14. Por que Paulo falou? Não proíbam falar em línguas, quer seja idiomática, como eu acredito que seja, quer seja essa língua ininteligível, como alguns acreditam, não proíba. Agora sim, com ordem, sem atrapalhar o outro, né? Para edificar, não para virar bagunça. Amém, gente? A expressão que ele usa assim é porque Deus é Deus de paz e não de confusão. Amém? É a expressão que ele usa para poder regular. Então é isso, eu acho que deu para explicar a minha visão de batismo com o Espírito Santo e de dom de línguas. E o meu desejo sincero é que todos sejam cheios do Espírito Santo, né? E que o Senhor os use com graça, com poder, com unção, com vida, para a glória dele e para o bem de muitos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.